Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês as edições que eu tenho aqui, os livros que eu tenho que são os mais especiais da minha estante. Por vários motivos eu vou falar sobre cada um deles, sobre a minha história com cada um deles, porque os livros eles têm essa força de marcar a nossa vida não só pelo que está escrito dentro do livro, pelo conteúdo, né, pela historinha ali dentro, mas pelo momento que a gente está lendo aquele livro, pela relação que a gente tem com aquele livro, pelo porquê a gente leu aquele livro ou como aquele livro agiu na nossa vida. Então o livro ele nos afeta de várias formas, não só através da leitura em si, mas também marcando os momentos que a gente viveu na nossa vida, que a gente liga aquele momento, aquele livro, aquele sentimento, aquele livro. É sobre isso que eu vou conversar hoje aqui com vocês, tá bom? Então já se inscreve aí no canal, se você não for inscrito, não deixa para se inscrever depois, porque você vai esquecer, você vai se distrair aqui com as minhas histórias e você vai esquecer, então já se inscreve, a sua inscrição é muito importante para mim, é uma forma que você tem de me apoiar gratuitamente, de me incentivar a continuar fazendo conteúdo literário aqui para você e também é uma forma de você mostrar para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e assim o YouTube vai te recomendar mais conteúdo literário, tá bom? Então vamos à minha lista de hoje. O primeiro livro que é muito especial que eu vou mostrar para vocês é um livro que ele me fez perder o medo de livros. Acho que todo leitor sente aquele medinho, aquele receio de ler alguns autores, alguns títulos que são considerados assim grandes obras ou grandes autores, que têm fama de ser difícil, ou algum tipo específico de literatura, por exemplo, a literatura russa, que é o caso aqui. E esse livro aqui, quando eu li e gostei, ele me fez perceber que eu não precisava ter medo de livros, que eu tinha capacidade, que eu podia enfrentar esses livros, por mais que a gente não consiga tirar tudo daquele livro, que é muito difícil você tirar realmente tudo de um livro que é muito potente, que é muito bem escrito, um livro realmente bom, a gente precisa de releituras, porque ele vai falando coisas diferentes com a gente nas diferentes fases da nossa vida, e esse livro me fez perceber isso, que eu não precisava ter medo, eu podia encarar, e os livros sempre iam estar ali para eu reler quantas vezes eu quisesse, para eu entender melhor, para eu tirar mais reflexões. E o livro que eu tô falando é Crime e Castigo, que quando eu li foi na minha retomada para os clássicos, porque eu tenho uma jornada literária assim, bem montanha-russa mesmo. Eu sempre li desde criança, desde que eu aprendi a ler, só que eu lia, lógico, na infância, livros infanto-juvenis. Depois na escola, como eu frequentava muito biblioteca, as bibliotecárias das escolas que eu estudei acabavam me indicando muitos clássicos nacionais, então ainda muito jovenzinha eu li muitos clássicos nacionais, tipo o próprio Machado de Assis, Fernando Sabino, era esse tipo de coisa que eu lia, poesia, sabe? Era esse tipo de coisa que eu lia na escola. E aí depois eu fui enveredando, eu fui ficando mais velha, né, adolescente ali, jovem, aí eu fui enveredando para uma literatura mais jovem, o famoso YA, depois eu retomei para os clássicos quando eu percebi que aquele tipo de literatura mais jovem não estava mais me satisfazendo, não estava mais me representando, eu comecei a achar bobo, e não que ela seja boba, tá gente, mas para mim, para o que eu queria algo mais profundo e tal, então eu voltei para os clássicos, mas aí para os clássicos mundiais, né? Antigamente eu lia muitos clássicos nacionais, mas aí eu me voltei para os clássicos mundiais. E foi nessa retomada para os clássicos que eu acabei me aventurando a ler aqui Crime e Castigo. Confesso que comecei com certo medinho, sim, achei que não ia entender nada, fiquei pensando, gente, mas literatura russa, Dostoiévski, né? E aí eu adorei o livro, eu compreendi perfeitamente. Eu li nessa edição aqui mesmo, eu vou mostrar as edições que eu li o livro pela primeira vez, porque alguns aqui eu já até reli, mas essa daqui foi minha primeira edição mesmo, e única de Crime e Castigo até hoje, eu não tenho outra. Mas é uma edição da Martin Claret que foi traduzida direto do russo pelo Oleg Almeida, que isso foi um cuidado que eu tive na época, eu procurei uma edição que era traduzida direto
do russo, e essa daqui é. O Oleg Almeida é o meu tradutor preferido do russo, eu gosto muito do texto dele, e porque o Oleg Almeida é russo, né, então eu acho que ele traz essa alma do russo ali no texto, enfim, eu gosto bastante. Não sei russo, é uma impressão, assim, vozes da minha cabeça, tá, gente? Mas eu gosto muito dele. É um tradutor renomado, respeitado no mercado, então as traduções dele realmente eu super indico para vocês. E assim, não era a coisa mais fácil do mundo na época, principalmente na época que eu li, porque eu tava saindo dos jovens, né, da literatura mais jovem, mas eu fiquei apaixonada, eu fiquei pensando, meu Deus, como que alguém consegue escrever assim, com essa profundidade, passando sentimentos, às vezes numa frase tão simples e tantos simbolismos por trás daquilo ali. Como que o autor conseguiu me fazer sentir a angústia do personagem, me jogar naquele turbilhão de emoções ali do Raskolnikov, que é o protagonista aqui. Eu fiquei encantada e esse livro se tornou um dos meus livros preferidos da minha vida. Assim que eu fechei o livro, eu já sabia que era um livro, tinha se tornado um livro especial para mim, e eu me lembro da sensação de falar assim, não precisa ter medo de livro, Michelle. Você encara, você consegue, sabe? E eu ainda não reli Crime e Castigo. Eu preciso muito fazer uma releitura de Crime e Castigo, só que sempre que eu penso em reler, eu penso assim, ai, mas tem tanto livro do Dostoiévski ainda que eu quero ler e que eu ainda não conheço a história, e aí eu fico adiando a releitura. Mas eu quero muito fazer uma releitura de Crime e Castigo, e eu tenho certeza que possivelmente eu vou gostar ainda mais, porque hoje eu tenho mais bagagem, eu já estudei literatura, né, coisa que nessa época que eu tava querendo começar a estudar literatura. Então, assim, é um livro muito especial para mim porque me fez perceber que eu posso sim ler qualquer coisa, não que eu vá super aproveitar tudo que eu tô lendo logo da primeira vez, mas isso não significa que eu não possa ler. Eu posso ler e depois, se for o caso, eu releio e releio e releio. Aí o próximo livro especial que eu vou mostrar, ele é especial por um motivo bem mais simples, que é este daqui, Alice no País das Maravilhas, uma edição da Barnes Noble, uma edição linda demais, essas edições são maravilhosas. E ele é especial porque eu sempre, desde que eu conheci essas edições da Barnes Noble, muito tempo atrás, eu sempre quis muito essas edições. Só que eu achava, e olha que elas nem eram tão caras quanto elas são hoje, mas eu já achava cara naquela época, e aí eu ficava, mas o preço que eu pago naquele livro ali, eu também não sabia muito bem o inglês, e aí eu acabo comprando outros livros, sabe, que eu vou ler agora, e eu acabava deixando para depois. E aí até que um dia eu comprei a minha primeira edição da Barnes Noble, que foi essa daqui, e desde então eu acho o livro mais bonito da minha estante. Eu tenho até outros livros que são super ilustrados, aquelas edições do Harry Potter, né, que são lindas, outras edições maravilhosas, mas essa daqui, pra mim, é a mais bonita, porque tenho esse sentimento de... Eu me lembro de quando eu comprei, quando esse livro chegou pra mim, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu comecei a minha coleção da Barnes Noble e até hoje eu tenho 3 livros da Barnes Noble só. Mas enfim, né? Eu lembro dessa sensação, então por isso esse daqui é um livro especial para mim, pelo puro e simples prazer de ter um objeto, livro muito bonito que eu queria, de uma coleção que eu queria muito, né? De uma editora que eu queria muito, então por isso ele é muito especial. Agora voltando para os motivos mais profundos, eu trouxe aqui para vocês Harry Potter e as Relíquias da Morte. A série Harry Potter é muito importante para mim, já falei com vocês em vários vídeos aqui no canal, inclusive já falei o motivo pelo qual esse livro, especificamente o último aqui, é importante. Eu passei por um momento complicado na minha vida, psicologicamente, que eu tava assim no fundo do poço, sentindo o pior sentimento que eu já senti na minha vida, que é a desesperança. E aí esse livro aqui me trouxe à tona numa fala aqui, numa parte que o Harry e o Dumbledore estão conversando,
e o Harry fala com o Dumbledore que ele pergunta se aquilo ali que tá acontecendo, aquela cena que tá acontecendo de verdade ou tá acontecendo só dentro da cabeça dele. E o Dumbledore fala com ele que tá acontecendo dentro da cabeça dele só, mas isso não significa que não seja verdade. E isso foi um estalo para mim, para eu perceber que o que estava acontecendo dentro da minha cabeça estava só dentro da minha cabeça, mas não significava que não era verdade. Estava acontecendo de verdade para mim e eu precisava de ajuda para sair daquele lugar. E aí eu fui procurar ajuda. E eu sempre me emociono por falar disso porque foi eu acho que o momento mais difícil da minha vida até hoje, e foi graças a que alguma coisa que eu li em Harry Potter, porque as pessoas já tentavam me ajudar naquela altura, mas sabe quando você não quer ser ajudado? Você não acha que não precisa ser ajudado, você acha que tem alguma coisa errada com você que você tem que resolver sozinho? Então eu tava nessa fase aí. E aí, quando eu li essa parte aqui do livro, eu realmente percebi que eu precisava aceitar a ajuda que as pessoas estavam me oferecendo. E aí eu voltei para a luz, né? Eu tive minha vida de volta. Eu posso dizer isso com toda a certeza do mundo. Então, esse livro aqui foi um instrumento de Deus na minha vida. Eu tenho certeza disso e por isso ele é tão importante para mim. Agora eu vou mostrar 2 livros aqui para vocês, que são livros que são importantes para mim, porque eles marcaram o início de 2 projetos muito importantes na minha vida como profissional dentro da literatura, porque por muito tempo eu fui só uma entusiasta da literatura, mas eu achava que eu não poderia trabalhar com isso, que não tinha espaço para mim nesse mercado literário. E aí, com esses 2 projetos, eu percebi que eu poderia, sim, trabalhar com isso e, ao mesmo tempo, viver o meu propósito de incentivar a leitura aprofundada, que é aquela literatura que vai, de fato, te transformar, que você vai aproveitar, você vai se divertir com o livro, mas você também vai tirar coisas muito importantes ali para sua vida, porque os livros, eles servem para isso também. Eles servem, sim, para nos divertir, e eles têm que nos divertir. Nem todos, né? Alguns são livros mais para mexer com a gente de outras formas, mas eles também servem para nos transformar, tanto os mais divertidos quanto os menos divertidos, mas os livros servem para nos transformar, para nos fazer enxergar coisas que a gente precisa enxergar, como eu enxerguei lendo Harry Potter, né? Foi uma transformação, como eu falei, salvou minha vida, então eles servem para isso. E eu percebi que eu poderia trabalhar fazendo isso, né? Desenvolvendo esse meu propósito. E foi com esses 2 projetos. Então o primeiro deles é o Clube MSL, que é o meu projeto mais importante, é a base de todo o meu trabalho, que é o meu clube de leitura, que inclusive eu já liberei quais serão as leituras de 2025, eu já estava esquecendo de contar para vocês isso. Se vocês não sabem quais serão os livros que nós vamos ler na nossa volta ao mundo de 2025, porque em 2025 faremos uma volta ao mundo através da literatura, então vai lá assistir ao vídeo que já tá aqui no canal, vou deixar ele linkado aqui. Você vai saber detalhes do clube, você vai saber os livros que nós vamos ler e você vai saber inclusive quanto vai custar, porque eu já falei lá para você se programar, então depois assiste ao vídeo lá. E o primeiro livro que a gente leu no clube há 5 anos atrás, o clube já vai para o 6º ano, então já é um clube assim que já tá o carimbo de que deu certo e que é bom, já tá lá. E o primeiro livro que a gente leu foi Dom Quixote, nada menos que Dom Quixote. Já comecei, né, chutando a porta. Vou pegar um volume só, para não ficar muito pesado. Eu tenho essa edição aqui da Nova Fronteira e eu também tenho a edição no Kindle da Penguin. Na época eu fiz a leitura um pouquinho aqui, um pouquinho na da Penguin, né? E aqui o volume 1, que foi publicado em 1605, e aqui a gente tem também o volume 2, que foi publicado em 1615. Mas para você ler a história toda de Don Quixote, você tem que ler os 2 volumes, tá? E como esse daqui foi o primeiro livro que a gente leu no clube, ele é muito especial para mim. Não só por isso, é porque é uma história que realmente me tocou muito profundamente. Don Quixote se tornou um dos meus personagens preferidos. Esse livro se tornou um dos meus livros preferidos também. E foi logo o primeiro que a gente leu no clube, então marca essa nova era da minha vida, que é uma era
trabalhando de fato com literatura e vendo que dava certo, que tinha gente que queria fazer esse projeto junto comigo, que queria participar disso, que confiava no meu trabalho. Então esse livro aqui é muito importante por isso. E o outro livro, que marca também uma outra fase do meu trabalho com literatura, foi a criação dos membros, que eu ficava meio reticente de criar membros aqui do canal, e só que a gente começou a fazer algumas leituras coletivas e eu não estava dando conta de fazer as leituras coletivas e os outros trabalhos que eu tinha para fazer, porque antigamente eu fazia publi também. E aí não estava conseguindo, eu teria que abrir mão de alguns trabalhos para continuar as leituras coletivas, mas aí como é trabalho, eu preciso ser remunerada, né? E aí o jeito que eu encontrei de receber uma colaboração de vocês era criando os membros, e eu conversei com vocês na época, eu falei, olha, então, aí vocês colaboram comigo com um valor que é simbólico, é R$ 7,99 por mês, que nem fica tudo para mim, vocês sabem, né, que o YouTube pega boa parte, mas enfim, estou usando a plataforma, não estou reclamando. Mas aí é uma forma de vocês me apoiarem para que eu pudesse abrir mão de outros projetos. Conversei com vocês e vocês super me apoiaram. Cachorro latindo. Vocês super me apoiaram e a gente começou o Membros lendo Ana Karenina, que também, assim, ganhou meu coração de uma forma. Foi a melhor leitura daquele ano, né? O ano passado, ano retrasado, eu nem lembro, mas acho que foi 2023, né? Que a gente começou o Membros, e aí esse daqui foi o livro que inaugurou o Membros, assim, em grande estilo, era um livro que vocês queriam muito ler aqui junto comigo, e eu ficava assim, ai, não quero ler Ana Karenina, não sei, quem tava comigo aqui na época lembra, né, eu li esse livro aqui para agradar vocês, e no final das contas, eu sou super grata por vocês terem me obrigado a ler esse livro, porque vocês praticamente me obrigaram. E é um livro que ganhou muito meu coração, um livro maravilhoso, incrível. Então ele também é muito especial para mim, porque ele marcou a criação do Membros aqui do canal. Agora, voltando lá na minha infância, eu tenho uma edição aqui que a minha mãe, ela julgou, eu não sei se julgou, ela vai falar julgou fora. Ela fala que ela doou. Eu duvido muito que a minha mãe tenha doado, mas eu tinha muito livrinho quando eu era criança. Porque, como eu falei, eu leio desde criança, mesmo antes de saber ler, principalmente meu pai lia muito pra mim, mas os meus livros de infância, todos, eu tinha da coleção Vagalume, enfim, sumiram. Segundo a minha mãe, ela doou, né? Mas esse daqui, graças a Deus, resistiu, porque ele é muito importante pra mim. Esse e um próximo que eu vou mostrar aqui pra vocês, eles resistiram. Porque esse livro aqui, que é Policarpo, o Inseto Desclassificado, ele é um livro que foi o primeiro livro que eu comprei de livre espontânea vontade e sozinha. Ele é ilustradinho, ó. Teve uma feira do livro na minha escola. Isso devia estar, o quê? Na 5ª série? Nem sei. Mais nova até? Não sei. Até mais nova. Mas teve uma feira do livro na minha escola, sempre tinha, todo ano, e aí eu vi esse livro aqui e por algum motivo eu gostei muito dele, eu queria muito ele, só que eu não tinha dinheiro no dia. E aí eu peguei ele, eu escondi ele embaixo dos outros livros, porque era aquele monte de balcão, assim, com um monte de livro em cima, sabe? E aí eu escondi ele embaixo, assim, fui pra casa, pedi pros meus pais o dinheiro, aí eles me deram o dinheiro, aí... Tudo bem que eu não comprei com o meu dinheiro, mas eu era uma criança, né, gente? Então eu não tinha dinheiro, mas eu peguei o dinheiro com os meus pais e fui lá na escola no outro dia, achei o livro escondidinho lá e comprei o livro sozinha. Então, por isso, esse livro aqui é especial pra mim, porque contando pra vocês, eu lembro da cena, parece que eu tô enxergando aqui, é o que eu falei, né, tem momentos também que a gente vive com os livros que marcam a gente, e esse momento me marcou, porque eu lembro de, nossa, eu já gostava de livros, mas até então meus pais que compravam os livros pra mim, esse eu fui lá e comprei, eu escolhi o livro, sabe, então ele é muito especial pra mim, e aí eu lembro de eu chegar em casa e lendo o livro, e assim... Nossa, é uma lembrança muito gostosa, então é um livro muito especial para mim. Daí o outro livro da minha infância, que graças a Deus também sobreviveu, é o meu livro preferido da infância, e por isso ele é especial, porque é o meu livro preferido da infância,
que é Contos de Assombração. Quando eu falo que eu sempre gostei de terror, gente, é porque eu sempre gostei de terror mesmo. E esse daqui eu nem sei há quanto tempo eu tenho esse livro aqui. Eu era muito novinha e eu lembro que a primeira vez que eu li os contos, eu achei eles bem assustadores, porque ele reúne contos de terror da América Latina, que tem a ver com folclore, sabe? É bem interessante esse livro aqui, inclusive. E eu achei ele muito assustador na época, e mesmo depois de adulta, que é um livro que você lê muito rapidinho, então eu já li ele várias vezes, os contos que tem aqui, e mesmo depois de adulta eu ainda acho que é um livro que tem um impacto, assim, não vai ficar com medo, principalmente se você for adulto, né? Mas ele tem um impacto, talvez por falar de folclore, por ser uma questão meio de lendas, assim. Então ele tem um impacto quando a gente lê e é muito interessante. E é o meu livro preferido da infância, então é aqui uma das minhas edições super especiais. É muito difícil encontrar essa edição aqui para você comprar hoje em dia. Se você encontrar em algum sebo, compre, porque ela é muito legal. E eu fico muito feliz de ter ela, porque se eu não tivesse, seria muito difícil eu conseguir ela de novo. Eu acho que o Policarpo aqui talvez a gente deve até achar, eu nem fui procurar, mas esse daqui eu sei que é muito difícil encontrar. Que bom que a minha mãe não doou esse livro aqui. E aí, aproveitando, falando de livros preferidos, um outro livro que é muito especial para mim porque é hoje o meu livro preferido, que eu vou mostrar para vocês a edição que foi a primeira edição que eu li, Jane Eyre. Depois eu já reli Jane Eyre em outra edição, mas essa daqui foi a minha primeira edição de Jane Eyre, que é uma edição da Landmark, que é uma edição bilíngue, e foi onde eu li pela primeira vez. Eu acho essa capa muito bonita, apesar de que a outra edição que eu tenho é a da Zahar, eu acho ela mais bonita, mas eu gosto muito dessa capa. Eu lembro quando ele chegou aqui pra mim, aqui não, que na época eu morava, acho que eu morava em Cascavel, no Paraná, quando eu comprei esse livro aqui, porque eu já morei lá no Paraná, já morei em Brasília também, mas eu acho que eu morava em Cascavel. E aí ele chegou, eu olhei assim, falei, nossa, que livro lindo. Ele é branquinho, então ele suja. Vira e mexe, eu tenho que passar um paninho aqui com álcool. Não é pra fazer isso, tá, gente? Mas eu faço pra ficar bem branquinho. E aqui é simplesmente por ser o meu livro preferido. Eu tenho um haul de livros preferidos, mas eu elegi esse daqui para sempre falar que é o meu preferido. E ele realmente mexe comigo de uma forma diferente, a leitura foi muito legal. Eu me lembro das emoções da primeira vez que eu li, tem um mistério aqui na trama, então eu me lembro assim de ficar curiosa, mas o que está acontecendo? E quando revela, eu achei muito incrível a revelação, achei que fez muito sentido. Enfim, gente, é um livro muito importante para mim e esse aqui é a edição que eu li pela primeira vez, o meu livro preferido. Agora, um livro que é especial para mim, porque muita gente gostaria de ter esse livro e ele não é mais vendido hoje novo, então você encontra só usado mesmo. E é um livro que muita gente realmente queria esse livro. E eu fico muito feliz de tê-lo, que é o 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. E o melhor ainda é que eu não paguei por esse livro, gente. Na época que eu peguei esse livro aqui, tinha um programa, tipo aquele Melius, mas não era Melius não, era um outro Dots, era Dots, que você comprava através desse site, você ganhava um cashback e depois você podia gastar lá dentro do site com o que você quisesse. E normalmente eu trocava por livros. E numa dessas eu vi que esse livro estava lá disponível e acabei pedindo ele, como quem não quer nada. Na época, né, nem imaginava que um dia esse livro aqui poderia não estar disponível. Eu acho um absurdo esse livro aqui não estar disponível hoje em dia. Na verdade, os livros dessa coleção aqui acho que não estão mais disponíveis, não sei porquê. Porque são livros tão interessantes, né? Eu tenho esse, tenho o 1001 Maravilhas e tenho 1001 Séries também. Mas se eu achar outros aí em bom estado, eu vou comprar também, porque eu gosto muito. Enfim, é um livro que é o desejo de muitos leitores e eu tenho e não paguei nada por ele. E eu deixei por último o mais especial, e eu vou dar uma roubadinha porque não é um livro, é na verdade um box de livro, que é o meu box de Machado de Assis, que eu ganhei de vocês. Então ele é muito especial porque, como eu falei, eu ganhei no ano passado, no final do ano passado, esse box aqui,
de um grupo de pessoas que me acompanha já há algum tempo e que quiseram me presentear com esse livro, com esse box maravilhoso aqui, porque sabem o tanto que eu amo Machado e sabem que o box era muito caro, né? Eu não poderia comprar de fato. Então, o que é mais importante, como eu falei com eles na época, é não o valor do box, que realmente eu não poderia comprar, mas é o fato deles quererem fazer isso por mim, sabe? Deles acharem que, de alguma forma, eles precisavam me retribuir por alguma coisa que talvez eles acham que eu faço por eles, por vocês, enfim. É muito importante perceber que o que eu faço aqui tem importância para vocês. E isso daqui simboliza isso para mim. Então é o mais especial que eu tenho aqui na minha estante, de fato. Cada livro que eu ganho de vocês separadamente é muito especial, acreditem nisso. Eu fico sempre muito emocionada porque é isso, é mostrar-se aqui, ó, eu me importo com você, o seu conteúdo é importante para mim de alguma forma, eu gosto de você, mesmo a gente se conhecendo só aqui, né, pela internet. Mas eu trouxe esse daqui para representar todos os presentes que vocês já me deram, porque é realmente um reconhecimento do meu trabalho, é um reconhecimento de que o que eu faço tá valendo a pena. Não porque eu ganhei um box caro, sabe? Mas porque vocês quiseram ter esse gesto comigo, quiseram fazer isso por mim, quiseram me presentear com uma coisa que vocês sabem que seria muito importante para mim. Então são as edições mais importantes, mais especiais que eu tenho aqui na minha estante. Eu não vou me cansar nunca de agradecer a vocês por isso. E é isso, gente. Vamos terminando o vídeo por aqui, porque, eu já quase chorei 2 vezes. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.